Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras de julho. Eu achei que ela nunca iria chegar, eu achei que eu nunca iria passar por esse problema, mas gente, todo mundo passa pela ressaca literária e eu estou em ressaca literária. Eu não consigo ler. Vamos começar aqui com essa história toda de que no início do mês de julho eu botei aqui um vídeo maravilhoso onde eu contava que iria ler e acontecer nesse canal, que eu seria a maior leitora de todos os tempos. Eu estava com uma lista de livros para ler muito pretensiosa. Eu achava que eu ia conseguir ler todos aqueles livros. E na real, gente, eu li um total de 2 livros. E estou na metade de 1. E o que é mais absurdo é que esse 1 eu tinha que já ter terminado. E é um livro extremamente fácil. É um livro que as pessoas escolhem para sair da ressaca literária. E eu simplesmente não estou conseguindo ler esse livro. E na verdade eu não estou conseguindo ler nenhum outro livro. São vários os fatores que eu não consegui fazer muitas leituras nesse mês de julho. O primeiro é que eu estou bem atarefada de coisas. Eu estou cheia de coisas resolvendo, algumas coisas pendentes da vida adulta, da minha vida pessoal. E tá bem corrido, eu tô bem cansada, tem muita coisa acontecendo e eu não tô conseguindo pegar o livro pra ler. Eu tinha colocado como meta a ler pelo menos à noite, pelo menos um capítulo, principalmente do livro que eu tô lendo por um clube entre amigos. Eu simplesmente não estou conseguindo pegar o livro. Eu não tô conseguindo pegar nada, na real, gente. Então, aquela lista linda e maravilhosa, pretensiosa, que eu fiz no início de julho não aconteceu. Eu li um total de poucos livros, como eu já falei. E assim, tá bem estranho, porque eu tô com muita vontade de ler, mas quando eu penso que eu vou ter que parar pra ler, eu não consigo parar, gente, pra ler. É essa a real, não é nem que eu não consigo ler, eu não tô conseguindo parar pra ler, porque eu tô com tantas coisas fazendo no background, eu tô com tantas tarefas, que eu falo assim, cara, não dou conta de parar 1 hora pra poder ler, porque eu poderia estar fazendo outra coisa. E essa é o que aconteceu nesse mês de julho. E foi o mês, até o momento, né? A gente ainda tem alguns aí pela frente. Foi o mês que eu menos li. Eu tenho um mês aí que eu tô lendo 8, 9 livros e esse eu li apenas 2,5. Na verdade foi 2, porque um deles eu já tinha começado no mês passado. Vamos então conversar sobre os livros que eu li, uns poucos, mas eu quero conversar um pouco mais sobre eles aqui com vocês e apesar de ter sido um mês de quase nenhuma leitura, foi um mês com leituras bem interessantes. O primeiro livro que eu vou apresentar é O Circo Mirandos, da Cassie Beasley, e esse livro eu comecei a ler em junho, não finalizei, então eu continuei essa leitura agora no mês de julho. E quando eu terminei, eu tava tão feliz, porque foi um livro muito interessante de ler, com uma pegada bem legal e uma história leve, tranquila. É uma história ótima pra você, né? Não tem muita pretensão e é bonitinha, é uma história muito legal. Aqui no Circo Mirandos nós temos a história de um avô e um neto. Esse avô cuida, né, desse neto, ele é o tutor, e o avô tá muito doente. E com isso a sua irmã vai cuidar dele, né, vai pra casa cuidar dele. E o Mika, que é o neto, tá ali querendo que o avô viva. Ele é um menino novo e quer que o avô melhore. E o avô, ao longo da sua vida, cuidando desse neto, conta histórias do Circo Mirandos, o circo maravilhoso, que trabalha a imaginação, que trabalha uma série de... É um circo mágico, pra gente colocar logo assim, bem de cara. Ele é um circo mágico que o avô encontrou na adolescência, né, na infância, e que ele vive com essa vontade de chegar até de encontrar novamente o circo, e conta a história das atrações que esse circo tem para o seu neto. E esse tio-avô está muito doente, esse avô está muito adoentado, e a gente sabe desde o início que esse avô vai morrer, mas ele precisa ter um milagre, porque esse avô
e tem um milagre a ser feito pelo Circo Mirandos, porque ele deixou esse milagre lá atrás. E o Mika, o neto, tá louco para que esse milagre aconteça, porque ele tem certeza que esse milagre é o de fazer o seu avô viver. E aí a gente vai com essa história e toda essa aventura do Mika com o seu avô Efraim para conseguir esse milagre e conhecer o Circo Mirandos, o que é o Circo Mirandos, o que ele presta na vida das crianças e dos mais jovens. A história eu gostei bastante, tem um enredo muito gostosinho. É um livro muito focado para o infanto-juvenil, apesar de ser um livro grande, né, para o infanto-juvenil. Ele é bem focado, ele tem uma história tranquila, não há uma mensagem subliminar aqui que vai ser dita e tal. E tem um tempo, uma estrutura narrativa, né? Um cronograma muito bom. Ele não é muito rápido, os fatos não acontecem de forma muito corrida, você conhece os personagens de forma bem tranquila, a problemática, o ápice, todas as informações sobre o circo e tudo sobre essa história é um tempo muito legal e interessante. Foi bem gostosinho. É uma história bem... É um quentinho no coração e ela finaliza de uma maneira muito legal, assim, tem um desfecho muito interessante e feliz, sabe? Apesar de estar trabalhando algumas temáticas complicadas, como a morte, o luto, a orfandade, porque são alguns temas que aparecem aqui, a imaginação, o sonho, são vários temas que a gente consegue encontrar em Circo Mirandos. E eu gostei muito dessa leitura. Quando eu finalizei, eu falei, uhul! Tô empolgada e inspirada para ler vários livros. Qual é o próximo? Pode trazer, pode vir. E aí a gente tem aí esse resultado da ressaca literária. O segundo livro que eu terminei e finalizei a leitura é esse aqui, Contos Fluminenses, do Machado de Assis. Vocês sabem, quem não sabe ainda, eu tenho um projeto aqui no canal onde onde eu tô fazendo a leitura dos livros de romance e dos livros de conto do Machado. Eu já fiz a primeira resenha do livro Ressurreição, que é o primeiro romance, e esse aqui é o de contos, o primeiro livro de contos publicados pelo Machado de Assis. Foi bem interessante porque, assim, eu li poucos contos do Machado. Tá sendo um projeto que tá sendo muito interessante porque eu tô revisitando o Machado de uma maneira como eu nunca fiz. Eu li algumas obras dele, mas eu quero, né, a proposta fazer de forma mais profunda, mais detalhada. E em conhecer esse autor que eu admiro bastante a escrita. Contos Fluminenses vai trazer uma série de contos já publicados em jornais, mas que Machado reuniu para poder publicar em forma de livro. E esse livro aqui, eu vou depois falar um pouco mais sobre ele, com mais detalhes, sobre os contos, sobre outras informações sobre esse material, no livro específico de resenha sobre o livro Contos Fluminenses do Machado. E o que eu tenho notado no Machado, e isso é muito interessante porque você às vezes lê um livro que ele é sensacional, ou um livro que você não dá muito bola, por uma lógica de tempo de vida, bagagem literária, e o que eu tenho ficado muito feliz com essa leitura é eu já conhecer um pouco da história do Machado, do poder de escrita dele, e por eu já ter lido muitas outras obras contemporâneas a ele, tanto na literatura brasileira quanto na literatura internacional. E é bem interessante porque aqui em Contos Fluminenses, o Machado ele faz um retrato muito interessante das relações sociais da sociedade carioca no período lá onde esse livro foi, 1800, da segunda metade do século XIX. Isso, 19. Problemas aqui com contagem de séculos, tá, gente? Não. 19. E aí ele, né, você tem é interessante porque ele traz um traço muito interessante dessa sociedade, onde a gente tem rapazes com essa vida meio boêmia, as mulheres que ficam preocupadas com a relação do casamento, e há uma estereotipagem muito característica da época, muito característica também da escrita e tal. E aí, gente, em Contos Fluminenses, o que eu gosto do livro não é que eu gosto, o que a gente consegue perceber no livro é que como o Machado vai descrever essa sociedade e as suas relações.
né? Então temos temáticas aqui que vão retratar a questão da herança, do casamento por interesse financeiro, a gente tem aqui a questão do amor, do amar e ser amado. E é muito presente essa coisa do amor por interesse, do amor por uma vantagem, a briga entre sexos, essa coisa dessa dualidade entre homem e mulher. Então são algumas características que a gente vê muito aqui nessa obra aqui do Machado. E o que eu acho muito interessante em ler Machado é o quanto eu faço de paralelo da escrita dele com da Jane Austen. A Jane Austen, eu já falei aqui em outro vídeo sobre essa comparação entre esses dois autores, e assim, eu quero deixar claro que Machado de Assis, brasileiro, o homem, e toda a concepção que ele tem como escritor, e a Jane Austen com toda a sua concepção como escritora, suas diferenças, as suas, né, particularidades como escritores, mas eu sinto uma grande semelhança nessas duas escritas no quesito ver, fazer essa relação, conseguir trazer esse perfil das relações sociais, sabe, presentes na cultura, na sociedade inglesa e na cultura e na sociedade brasileira. Eu acho que o propósito das duas escritas é exatamente trazer esse parâmetro, esse perfil de demonstrar como são essas relações sociais, esse interesse no privado, no íntimo desses personagens. Então eu acho que é nesse propósito que Machado de Assis e Jane Austen são muito parecidos, mas cada um deles com suas particularidades em escrita. E é muito engraçado porque ao longo do período que eu ia lendo o livro, ao longo da maneira como ele descreve os diálogos, as comunicações, eu falo, nossa, poderia ter sido escrito, essa proposta poderia ter sido escrita pela Austen. Isso aqui, a Austen, o Machado de Assis poderia ter escrito Orgulho e Preconceito sem problema nenhum. A diferença é que a Jane traz uma certa sensibilidade na escrita que o Machado não traz tanto. O Machado é muito cru ali, sabe? Mas o objetivo fim é igualzinho, gente. E isso foi muito forte pra mim ler em Contos Fluminenses, porque são várias historinhas com basicamente a mesma temática, mas que são muito parecidas com as historinhas da Austen ali. E o último livro que eu vou apresentar aqui é que eu não consegui finalizar em julho, eu deveria ter terminado, mas eu não terminei. Eu provavelmente vou finalizar essa semana, porque eu preciso terminar para o nosso encontro, né, virtual com esses amigos. É a releitura de Harry Potter, que eu tô lendo junto com os amigos, revisitando. Algumas pessoas estão lendo pela primeira vez, eu tô lendo novamente com um novo olhar, né, um olhar de 20 anos depois. E assim, olha só, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu tô marcando. Eu não consegui ler o livro todo, apesar de ser interessantíssimo, é maravilhoso revisitar esse livro. Eu tô na página 100, eu tô no processo onde Harry Potter tá sendo escolhido tá lá no chapéu seletor. E tá sendo bem gostoso a leitura desse livro aqui, e eu e Eduardo estamos com a ideia de a gente gravar um bate-papo falando de como tem sido essa releitura do livro Harry Potter, como tem sido revisitar, e a gente falar um pouco sobre esse processo de ler Harry Potter depois de tantos anos, etc. A gente está ainda em estudo desse vídeo, e se vocês querem ver um vídeo com a gente batendo papo sobre esse livro, deixa aqui nos comentários que a gente vai anotar, e aí a gente vai ver se vocês realmente querem ou não que a gente fale um pouquinho sobre essa releitura de Harry Potter. Tá sendo maravilhoso, tô gostando muito, apesar de eu ter abandonado o livro tem umas 3 semanas, mas eu provavelmente vou retornar essa leitura aqui ainda essa semana, porque eu preciso terminar até a próxima semana, né, pro nosso encontro. Estamos aqui então vivendo essa ressaca literária, vou ver se eu consigo sair dela com a releitura, com a continuação da releitura de Harry Potter. Tá bem difícil, eu tô bem complicada aqui, gente, apesar de eu ter mostrado pra vocês o tanto de livro que eu comprei no último book haul, né, comprei, ganhei, troquei. Tá bem difícil pegar um livro, mas eu espero que nesse mês de agosto eu consiga sair dessa ressaca literária e retornar ao meu ritmo de leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtirem, dê aquele joinha, se inscrevam no canal, ativando as notificações para não perder nenhuma novidade aqui. E vejo vocês num próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!